final do ano passado, eu queria muito escrever um livro e eu queria escrever alguns contos curtos. E nesse ano eu decidi que eu queria, pelo menos até o final do ano, sabe quando você faz aquelas metas de ano? Eu tinha a de escrever 3 contos. Não, era 2 contos que eu falei, se eu não me engano. E eu comecei a escrever eles. Eu tive a ideia do que eu queria escrever, de um universo que eu queria escrever numa madrugada, numa viagem que eu estava fazendo. E aí eu ganhei esse caderno muito específico, bem bonito, de couro. E eu comecei a escrever nele. E eu tô escrevendo desde o começo do ano, eu acho. Então esse caderno aqui, ele tá basicamente cheio. Cadê? Aqui. Ele tá basicamente cheio de anotações e coisas sobre esse mundo. E como a forma que eu nunca escrevi um livro na minha vida, e então essa aqui eu fiz o quê? Eu peguei esse caderno e eu escrevi os rascunhos do que eu queria. Coisas que iam acontecer, personagens que iam aparecer, mas sem mostrar muita coisa, sem parar pra pensar muito no nome dele, o que que ele estava vestindo. Até os diálogos eu ignorei, eu só tipo escrevi o que acontecia na cena, como o personagem se sentia e pra onde isso levava. Só isso que eu escrevi. Aí agora eu tô pegando isso que eu já acabei, essa parte eu já acabei, já escrevi os 3 contos inteiros. E vou pegar isso e vou passar pro meu Word, vou fazer aí um texto bonitinho, com os diálogos certinhos, etc, etc. E é muito interessante que eu nunca fiz isso na vida e me dá medo de fazer totalmente errado, mas provavelmente eu vou fazer totalmente errado porque eu nunca fiz. E eu só vou conseguir fazer certo depois que eu fizer errado. Isso é bem legal de saber e de experimentar. Enfim, não é isso que eu queria falar. Por acaso, a Amazon esse ano lançou o 11º concurso deles de literatura. E por acaso, esse ano a Amazon lançou o 11º concurso de literatura deles, onde eles vão aceitar um livro vencedor e dar 40 mil reais e 10 mil de royalties para eles lançarem o livro. Isso é uma ótima oportunidade para mim porque é em agosto. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 28 de maio. Então eu tenho até o final de agosto para terminar o meu livro, pelo menos, né? Terminar a escrita dele e mandar para a Amazon para poder participar desse concurso. E imagina se o primeiro livro que eu faço na minha vida ganha. Seria incrível, mas também se não ganhar, tudo bem. Então eu estou escrevendo esse livro e eu estou escrevendo bastante coisa sobre ele e é basicamente o que está consumindo todo o meu dia. Então agora eu queria contar um pouquinho sobre como é que esse livro funciona. Eu vou abrir ele de novo só para ficar olhando para ele e ter alguma coisa para mostrar em câmera. Basicamente eu pensei numa história onde teria um personagem, o mundo todo é feito por animais, como se fosse Nárnia. Eu me inspirei um pouquinho em Nárnia, talvez. Onde os animais falam, etc. Mas a minha ideia seria que não teria nenhum tipo de humano. A ideia é que o mundo é mágico, etc. E os humanos não conseguiam sobreviver porque os animais eram muito mais fortes magicamente e evoluíram muito mais. Então, nesse mundo aqui, os animais são dominadores do mundo e eles usam mágica. A minha ideia para essa história, para esse tipo de mágica, é que ela vem de um outro plano de existência. É um plano onde a energia é infinita, e essa energia é tão infinita que ela começa a vazar para outros mundos, inclusive para esse aqui. Por isso que os animais evoluíram, etc, etc. Só que esse plano de energia infinita, ele cria coisas infinitamente também, e algumas dessas coisas acabam vazando junto com a mágica para esses mundos. Então, às vezes, uma criatura bizarra aparece no mundo e os animais, pessoas, vou chamar de pessoas porque é mais fácil, desse mundo têm que lidar com essas criaturas e fazer a sua política em volta delas, porque elas são inevitáveis e elas nunca vão parar de chegar. E também eles estão descobrindo como que essa magia funciona e por que essas criaturas vêm, eles não sabem disso ainda. Mas eu tenho todo esse planejamento e etc, mas essa história é muito mais concisa, ela é sobre um sapo. Ele é um sapo mágico, ele é um mago, e ele tá na sua pequena aventura de 3 contos com um amigo que ele encontra no caminho. É uma história bem simples, é uma história até meio infantil, na verdade, onde ele encontra essa pessoa, esse amigo dele, e ele tem que resgatar esse amigo, e ele é uma pessoa muito insegura e etc. Ele é um mago, mas ele tem medo de conflitos, então ele não é ele não é um mago muito bom. Mas é uma história que eu gostei muito de escrever, e me deu ideias para escrever outras histórias nesse mesmo mundo. E também eu tava escrevendo, tentando escrever todo dia, tentando criar o hábito, etc.
Mas quando você tem um objetivo à frente de, tipo, eu tenho esse concurso da Amazon em agosto, então até agosto eu tenho que terminar, isso me deu muito mais motivação para continuar do que eu só querer lançar por mim. Eu não sei se isso é necessariamente bom ou ruim, porque eu deveria ter motivação própria para escrever só por mim mesmo, não porque eu poderia ganhar dinheiro com isso, sabe? Mas tudo bem, eu acho que cada um tem a sua motivação e é melhor ter alguma motivação do que nenhuma, né? E aí, o modo que eu tô escrevendo é assim, eu escrevo nesse caderno aqui que eu mostrei o de couro, ah, o rascunho, e daí enquanto eu escrevo, às vezes eu escrevo um local ou um tipo de magia ou alguma coisa assim que eu não pensei muito sobre, eu só escrevi porque na hora faria sentido, sabe? Então eu pego essa coisa que eu escrevi, que eu anotei, vamos dizer que vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, as criaturas que vêm pelos portais mágicos. Eu escrevi aqui criaturas bizarras, tipo dragões ou até criaturas meio mestiças com outros bichos, tipo uma abelha gigante, sei lá. Elas atravessam para esse mundo, mas eu nunca especifiquei como que isso acontece. Então eu tenho esse outro caderno aqui, um caderno preto, aonde eu faço perguntas para mim mesmo. Acho que é do contrário para você, né? Aqui. Que tipo de criatura vem pelo portal? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo e eu tento me inserir no mundo com uma explicação de por que eles acham que isso acontece. E aí o personagem, que sou eu, mas é tipo, como se fosse um historiador dentro da história falando, ele escreve aqui uma explicação do porquê que ele acha que essas coisas acontecem. E aí eu faço outro tipo de perguntas também. Por exemplo, existem nesse mundo, como existem essas criaturas, existem guildas de caçadores de criaturas. E aqui eu também fiz a pergunta de como que essas guildas começaram a existir, quem que participa, e etc, etc. E eu faço então um double check, onde eu escrevo a história em um livro, em um caderno, e em outro eu faço perguntas sobre o universo, isso me ajuda a expandir o universo de certa forma, porque me obriga a pensar como que as pessoas interagem com esse tipo de coisa. Por exemplo, tipo, como que uma cidade funciona num mundo mágico, etc. Tipo, e como que a magia interage com isso. E cada pessoa é melhor em um tipo de magia. E de onde é que vem essa magia desse outro plano, etc. Como é que eles acessam isso. Então são perguntas que eu faço pra mim mesmo e eu vou respondendo. E isso vai gerando um looping bom. Outra coisa que eu faço é que eu não sei escrever livro. Eu nunca estudei sobre isso. Eu tô só escrevendo porque eu gosto. Então eu tô lendo bastante pra estudar um pouco como que as outras autores que eu gosto escreveram os livros deles. E um autor brasileiro que eu gosto muito de fantasia é esse aqui, o Leonel Caldela. Eu já li vários livros dele, acho que eu já li toda a sequência desse Rough Gunner aqui, menos o último, eu não li o último ainda. E alguns outros que ele escreve, então eu basicamente pego o livro dele, leio aqui, tipo, 2 páginas, 3 páginas, e anoto como que ele concluiu um pensamento, como que ele gerou uma cena, etc. Então eu acho que isso também é bem interessante de fazer. Mas eu só vim falar sobre o meu livro e sobre esse concurso que eu tenho para agosto, porque eu queria falar sobre isso, e eu acho que esse canal é basicamente sobre isso. E sobre como um ponto no futuro me deixou mais motivado a escrever do que só terminar o livro por mim mesmo. Ter uma data ali específica que eu tenho que terminar me motiva muito mais a fazer isso todo dia, a fazer isso toda hora, do que só em algum momento eu vou terminar. Porque se em algum momento eu vou terminar, eu posso escrever em qualquer momento. Se eu tenho que terminar no momento X, então eu sou obrigado a escrever até lá. Eu acho que isso funciona pra mim, pelo menos. Pra mim isso funciona bem. Mesma coisa, vamos dizer, com trabalho. Eu sou muito ruim de acordar cedo, eu sou péssimo de acordar cedo. Eu acordo 8 horas da manhã e continuo dormindo até as 9, etc. Eu sou péssimo com isso. Porém, se às 7 da manhã eu tenho que estar em algum lugar, eu acordo às 6, sem nenhum problema. Então, tipo, quando eu tenho algum objetivo na manhã, que seja algum compromisso, aí eu consigo acordar cedo, sabe? É estranho. Mas deve ter uma boa explicação pra isso. Mas, tipo, se o compromisso for comigo mesmo, tipo, eu quero acordar 8 horas pra eu começar a escrever cedo. Não vou, cara, difícil. Difícil acordar cedo. Agora, se eu tenho uma reunião pra fazer, ou, sei lá, tenho que ir no médico cedo, aí eu acordo extra cedo, sabe? Automaticamente, sem nem colocar despertador. Eu só acordo mais cedo do que o normal. Deve ter alguma explicação fisiológica para isso, mas para mim funciona esse tipo de coisa. Então, tendo a data específica que eu tenho que terminar, me ajuda a chegar lá mais rápido e com mais precisão, eu acho. E a trabalhar todo dia para chegar lá. Então é basicamente isso.
Se você escreve ou se você pensa em escrever, me responde nos comentários se você acha que o meu método é bom ou se eu tô perdendo tempo fazendo do jeito que eu tô fazendo. Pra mim funciona, mas eu gostaria de saber só como que as outras pessoas fazem e se você acha que você faria diferente ou faria igual, ou se você achou uma boa ideia ou uma má ideia. Comenta aí pra mim, porque isso me ajuda bastante, ajuda o YouTube perceber que o canal existe, etc. Então, pra mim ajuda bastante. É isso. Obrigado. Até a próxima.